Flamengo que amassou a Lanterna Chapecoense por 4-0 fora de casa, com 2 gols do atacante Pedro. O José Boto, né, na Gazeta Esportiva, falando que tem, né, confirmando a negociação do Flamengo por Almada, tá? Mas tá pedindo paciência pra torcida, porque não é uma negociação fácil de fazer, ainda mais um jogador do nível do Almada no Atlético de Madrid, né, cara? O José Boto hoje, né, deu uma entrevista e falou sobre o interesse do Flamengo e um patriota seu, o Thiago Almada, né? O Boto confirmou o interesse do Flamengo na contratação do Thiago Almada. E eu queria saber se você já conversou com o Almada alguma vez, se você aprova, né, uma contratação de mais um argentino para te fazer companhia nesse elenco. Não, contratação a Argentina eu vou provar. Mas um jogo aberto onde Deixa de lado isso, deixa de lado. Muito bom dia para quem tá feliz, animado com o futebol. E na retomada do Brasileirão, o esquadrão paraguaio do Palmeiras comandou a vitória por 3-1 para cima do Coritiba no Paraná e segue disparado na liderança, 7 pontos atrás do Verdão, mas com um jogo a menos. Aparece o Flamengo que amassou a Lanterna Chapecoense por 4-0 fora de casa, com 2 gols do atacante Pedro. No Brasil, de controlar o jogo e transformou a superioridade em resultado. Pedro abriu o placar em bela jogada individual. A Chapecoense tentou equilibrar a partida, mas quando chegou ao ataque, esbarrou na defesa flamenguista. Com maior posse de bola, o Flamengo não teve grandes dificuldades para aumentar a vantagem e ainda contou com uma falha da defesa adversária. Gol contra de Rafael Thierry. No início da segunda etapa, a equipe rubro-negra ampliou o placar. Lohan do Cria! Com o resultado já encaminhado, a Arrascaeta, que não atuava desde abril, teve alguns minutos em campo. O Arrasca, como toda a gente sabe, é um jogador importante para nós e todos os anos tem sido mais ou menos unânimes, porque aqui ele tem sido com evolução ao longo da época. Esta paragem acho que foi péssima, porque ele já vinha num crescente grande, principalmente no último mês antes de partir a clavícula. Já no final do jogo, Pedro, oportunista, desviou e deu os números finais ao confronto. Foi um jogo extremamente bem controlado na primeira parte, sofremos poucos, criamos 2 ou 3 situações, acabamos por fazer 2 golos. A entrada da segunda parte, acabamos por fazer o terceiro gol, que acabou por matar o jogo. O Flamengo conquista pontos importantes na briga pelas primeiras posições. Já a Chapecoense segue em busca de recuperação e amarga a lanterna isolada do campeonato. A gente tem que repensar muita coisa, né? Tem que repensar muita coisa. Eu nunca vou jogar a toalha, vou continuar trabalhando, vou continuar tentando tirar o máximo desse time, porque o torcedor não merece estar passando por essa situação. O torcedor veio, ajudou, empurrou, mas a gente tem que parar de errar tanto. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o São Paulo. A gente busca ser o nosso melhor a cada jogo, a cada treino, e então a gente não pensa no nosso adversário que está lá em cima. Lógico que a gente vê que o Palmeiras ganhou hoje do Curitiba, a gente vê essas coisas, né, normal, só que a gente se preocupa mais com a gente e a gente quer se preocupar em ganhar os jogos que vem pela frente. Um placar bom, sem sofrer gols também, que é muito importante, né? A gente sabe que a gente ainda tem alguns pontos a tirar aí do Palmeiras, mas igual eu disse, a gente tem que fazer a nossa parte e lá no final a gente vê. Tá aí, o Flamengo, como todo mundo espera, um time forte dentro e fora de casa, aproveitou
para fazer saldo de gols. Muita gente já começou com aquele papo, o Pedro. Muita gente já começou com aquele papo, o Pedro, se estivesse na Copa. Já foi, gente. Agora o Pedro tem que render como ele rendeu ontem para o Flamengo, que na verdade ainda está em busca de jogadores no mercado e mesmo assim tem um elenco super forte, dos mais fortes da América do Sul, Cicinho. Exatamente, demonstrou essa força ontem, né? O Flamengo, essa parada fez muito bem, principalmente pro Pedro. O Pedro voltou com fome de gol, muita movimentação, e o Flamengo tem essas peças, né? Você vê aí o decorrer da partida, entrou a Arrascaeta, ei, São Paulo, domingo é vocês, então assim... E depois, sabe quem é? Quem? Inter? Ai. Ui. Ixi, 6 pontos Flamengo já. 6 pontos. O Palmeiras que corra, porque o Flamengo, assim, o Flamengo tá vindo forte realmente e o momento pro Flamengo, assim, é momento de recuperação. É pensar exatamente como o Samuel Lino falou. Nos seus jogos, nas suas vitórias, porque depois, se o Palmeiras vier a tropeçar, ele vai estar sempre próximo. Edu Dracena, claro que o Palmeiras foi super bem, tanto quanto o Flamengo, continua na liderança, mas é o adversário a ser batido. É o primeiro no radar do Palmeiras e é uma equipe que ontem com vários desfalques, o Arrascaeta só entrando na segunda etapa, perdeu Plata também por lesão, mas aí o Lohan, que era um jovem esquecido, teve seu brilho e depois deixaram de lado, agora parece que reacendeu com o Leonardo Jardim. Renata, que a gente estava falando assim, a questão do trabalho do treinador, do Leonardo Jardim. Então isso mostra que estava o jogador encostado lá e ele recuperou, fez um bom jogo ontem, por mais que o Plata ontem saiu lesionado, ele entrou, correspondeu, fez gols também. Eu acho que de repente aquela coisa da contratação que a gente sempre está falando aqui ontem, de repente está na base. Eu acho que pro Flamengo, pro Palmeiras, você revelar jogadores e você conseguir depois lá na frente vendê-los, isso que é mais importante, porque aí você acaba tendo recurso para de repente contratar jogador. E ontem o Flamengo, né, pegou um time muito frágil, a equipe do Chapecoense, e infelizmente eu acho que não vai sair daquela zona ali da degola ali, né, do rebaixamento, porque jogando em casa, ganhou só um jogo, que foi contra o Santos, 4-2, depois em casa não ganhou mais, então isso mostra realmente a fragilidade da equipe chapecoense. E já virou turno, porque o próximo adversário da Chape é o Santos, fora de casa. Ronaldão, o Flamengo em negociações muito pesadas e fortes com o Thiago Almada, passou pelo Botafogo, jogador do Atlético de Madrid, e fora isso, o time rende em campo. A gente sabe que o Flamengo tem tudo para brigar muito de perto por qualquer título até o final do ano, menos a Copa do Brasil, que foi eliminado. Mas impressionante. E também a molecada, né, que acaba subindo e fazendo a diferença. Eu acho que o Flamengo tem que pensar muito mais agora no pessoal da base. É porque tem um time... Tem muita cobra lá no Flamengo? Não tem muita cobra. Pega a molecadinha aí, porque na hora que for vender a molecadinha, a grana é bem maior pro Flamengo. O Flamengo já tem os cascudos, deixa os cascudos e traz a molecada. Porque esse é o momento. Colocou o menino ontem também, olha o golaço que ele fez aí, ó. Ele brigou com a bola, brigou com o zagueiro, brigou com o goleiro e colocou pra dentro do gol. Eu acho que o Flamengo tem que pensar nisso também. Fazer com que a Gávea respire com a base também. Não é só trazer medalhão. Trazer medalhão traz título. Não é bem assim. Tem que ter um grupo forte e pode mesclar sim o Flamengo. Só quer ficar gastando dinheiro. É muito peixe, né? Você fala. Muito peixe no aquário pequeno, não é? Põe a molecadinha também. Eu tô aqui, ó, Edu Dracena. O cara ganha fora de casa do Coritiba, ganha fora de casa com o Cruzeiro. O Santos perdeu, mas já foi sexta-feira, agora vem a Chapecoense, a obrigação vencer. Então, Edu Dracena, bom dia pra você, tá um ótimo dia. Renata, bom dia pra você, meus amiguinhos aqui, né? Teve pré-Copa, pós-Copa e continua a mesma coisa, né? O Palmeiras na liderança, ganhando e convencendo em um esquema diferente que o Abel colocou, né? Dando a oportunidade pro Barbosa estrear com a camisa do Palmeiras, uma boa estreia. Teve alguns erros normais, mas gostei bastante. Agora, o Cruzeiro jogando contra o Internacional em Porto Alegre, é normal o Cruzeiro ganhar, Renata. Não, fazia 16 anos que não ganhava lá. Não, mas o Cruzeiro sempre deu sorte lá. O Cruzeiro, eu quando jogava, eu nunca perdi pro Inter lá, entendeu? Então, eu não sei que há bastante tempo. Mas, ó, foi um bom jogo, assim, gostei do Cruzeiro. O Arthur Jorge, pegou lá no último
lá na zona da degola ali, tá em 7º colocado. Parabéns, Arthur Jorge, pelo trabalho. Volta, Tite. Não! Não! Pelo amor de Deus! Hoje eu estou unida, abraçada, praticamente colada em Cicinho. Nós somos dois sem vergonha. E quando são mandantes. Ah, mas o São Paulo jogou em Bragança. O Inter jogou no Beira-Rio e se estrepou. E é isso. E a gente que sofre, que trabalha, que vem aqui dar cara a tapa, Cicinho. Bom dia. Exatamente. Bom dia pelo resto. Bom dia, Renato. Bom dia, amiguinhos. Assim, eu vou fazer das palavras do Edu a minha. Teve pré-copa, pós-copa e continua tudo a mesma coisa. São Paulo perdendo. Terminou perdendo, começou perdendo, tudo desorganizado. O errado já começou. Jogar lá em Bragança para 6 mil torcedores. Por quê? Você tira o São Paulo da sua casa. Então aí você vê a desorganização do São Paulo. E eu vou falar uma coisa, hein? Eu não vou colocar mais uma vez na conta dos jogadores. Porque o Dorival ontem não teve só o dedo do Dorival, não. Teve da vitória relativamente tranquila, você fez várias boas defesas no jogo, né? Nunca tem vitória tranquila, na verdade, que a gente fez um grande jogo aí. Eu tive a possibilidade de fazer aquela defesa quando o jogo ainda estava 0-0. E esse aí que é meu trabalho. Meu trabalho é responder quando a bola chega lá atrás. E hoje consegui fazer alguma defesa para sustentar o 0 no gol e dar mais tranquilidade ao time. Rossi, o José Boto hoje, né, deu uma entrevista e falou sobre o interesse do Flamengo em um patriota seu, o Thiago Almada, né? O Boto confirmou o interesse do Flamengo na contratação do Thiago Almada. E eu queria saber se você já conversou com o Almada alguma vez, se você aprova, né, uma contratação de mais um argentino para te fazer companhia nesse elenco. Não, contratação argentino eu vou provar. Aí ele é um jogador muito qualificado, tem muita qualidade, acho que todo mundo já conhece ele, tem idade, é novo, mas já tem 2 Copas do Mundo que ele já foi convocado, já foi campeão. Então é isso aí, eu acho que se vier, seja bem-vindo e se não, a gente continua com nosso elenco, com nossos jogadores, tentando fazer nosso melhor para no final do ano a gente comemorar como foi ano passado. Rossi, dizem que vida de goleiro é um pouco cruel, né? O atacante às vezes tem uma chance e erra, vai lá e tem uma outra oportunidade. O goleiro às vezes não tem chance de errar. No passado você foi muito importante na conquista da Libertadores. Como é que você vive às vezes esse carrossel de emoções que é ser goleiro do Flamengo, podendo ter uma atuação, talvez, para responder à altura a crítica que possa surgir em algum momento? É óbvio que a crítica sempre vai existir, obviamente, é parte do jogo, parte da posição também, está sempre pronto, preparado, mentalmente forte por se algum erro acontecer, que pode acontecer, ninguém é robô, né? E sempre a gente está exposto a esses erros também. Tem vezes que a bola chega e não dá para defender, tem bolas que são mais defensáveis, outras não, e tem jogos que a bola nem chega lá atrás. Esses são jogos bons, mas é isso aí, é sempre manter a cabeça fria, ou a mental forte para sempre tentar se repor de qualquer situação adversa que acontecer. Só uma questão a nível de curiosidade, por favor, é mais fácil o jogo que a bola chega muitas vezes e te obriga a fazer muitas defesas, ou é mais fácil o jogo que às vezes não chega nenhuma bola, chega uma bola no final e você precisa fazer uma defesa? É mais fácil ou mais difícil? Qual que é mais difícil? O jogo que você é muito exigido ou o jogo que vai chegar uma bola e você precisa trabalhar? Acho que só chega uma vez. Eu acho que o jogo é mais difícil porque você não está no ritmo do jogo, quando a bola chega, você está no ritmo, é uma condição talvez melhor e quando a bola não chega tem que estar pronto para qualquer situação e se a bola chega uma vez tem que defender, por isso que a gente sempre faz uma análise mais específica de cada jogo e demais para sempre tentar continuar evoluindo. Queria que você falasse também da situação do campeonato. Vitória importante hoje para continuar aí brigando com o Palmeiras. Palmeiras venceu também, são 7 pontos. O que você pode falar desse campeonato e dessa retomada agora do calendário do Brasil? Não, eu vejo que sempre é importante vencer. A retomada depois de quase 2 meses sem jogo, acho que é importante começar vencendo, mais fora de casa. Agora temos um jogo no final de semana em casa e a gente continua fazendo nosso trabalho. Faltam muitos jogos ainda, o Palmeiras, que é o líder, ainda tem, como falei, quase 20 jogos acho que pela frente que faltam.
Então falta muito ainda. Nossa vitória hoje é importante para a gente não se afastar mais do terceiro colocado, com um jogo a menos ainda. E é isso aí, a gente fazendo o seu trabalho, que em algum momento talvez essa aproximação possa chegar. Obrigado. Valeu. Obrigado. Lino, tudo bem? Boa noite. Lino, queria te perguntar sobre seleção brasileira, né? Você vem numa crescente muito grande. Queria saber se você sonha em voltar a vestir a camisa da seleção brasileira nesse ciclo aí da Copa de 2030. Bom, eu sonho sim em voltar à seleção. E fico feliz de estar num bom momento. E a seleção agora acabou de viver uma Copa do Mundo e tudo, então tem um tempo agora para a seleção brasileira voltar, e eu espero que nesse tempo eu possa estar dando o meu melhor aqui no Flamengo, fazendo números para poder estar no radar da seleção. Professor Jardim contou melhor do futebol? Acho que, claro, que me ajudou bastante, mas também foi muito isso da minha boa fase, faz muita, a maior porcentagem da minha mentalidade que mudou bastante. Ô Lino, na hora do teu chute ali, que a bola desviou no Pedro, você foi meio que apontando para ele, falando que tá me devendo um churrasco ou esse gol é meu? Não, eu tava apontando para ele falando que foi assistência. Foi assistência minha ali, ainda bem que ele colocou a cabeça na bola para fazer o gol, porque se verdadeira bola, o goleiro ia pegar a bola, ele colocou a cabeça, fez o gol e contou como assistência, então por isso que eu falei pra ele, aí ele falou pra mim assistência também, e aí foi isso. Alguém lá do Atlético de Madrid já te ligou pra perguntar como é que é o Flamengo aqui e tal? Não, ninguém me ligou. Você chegou a fazer camisa 10, né, na intertemporada, jogando ali mais centralizado, e hoje também você fez em alguns momentos você jogou ali como 10. Como que está sendo para você essa nova função? Faz a última. Eu tô feliz de poder estar ajudando o Flamengo, e isso é o meu objetivo, independente da posição. Eu quero ajudar e poder estar ajudando a equipe dentro de campo. Essa última aqui, você e o Pedro têm se entendido muito bem no gramado. Parece que vocês estão jogando leve, brincando de jogar bola, se é que você me entende. O que explica essa intimidade que vocês dois estão tendo no gramado? Futebol é uma responsabilidade gigantesca quando você entra dentro de campo com a camisa do Flamengo. Só que aí vem a outra parte, né? Que a gente sempre sonhou ser jogador de futebol desde criança, então quando também a gente entra dentro de campo a gente quer desfrutar, mesmo com a responsabilidade. E eu e o Pedro, e acho que todos nós também, nossos jogadores do Flamengo, a gente desfruta do jogo com responsabilidade, e eu e o Pedro vem se entendendo, e isso está sendo muito bom. Beleza. Então, esse segundo semestre agora é a chance de uma nova remontada no Flamengo, né, de buscar novos áreas dentro do clube. Como que você projeta esse segundo semestre? O que o Ayrton Lucas fez de diferente durante essa intertemporada para poder crescer no Flamengo? Cara, como eu sempre penso assim, antes, quando eu tive a oportunidade, eu acabei indo bem, né? Então, esse tempo que a gente teve agora, eu procurei melhorar em tudo, tanto na parte defensiva, quanto na parte ofensiva também, que o treinador vem pedindo, que o meu forte é a ofensiva, né? Mas fico triste pelo meu primeiro tempo hoje, né? É um primeiro tempo que para esquecer. Foi terrível, né? Errei tudo ali, mas como eu falo, venho trabalhando principalmente a parte mental, né, para se manter forte, para quando acontecer esses casos de tentar esquecer e pensar no próximo jogo, que é sempre o mais importante. E como eu falo, a gente não tem tempo para lamentar. Como eu falei, fui muito mal no primeiro tempo, mas graças a Deus a gente conseguiu o resultado, né? Então acaba alivando um pouco da minha parte. Ayrton, você falou sobre um primeiro tempo para esquecer. Queria entender assim um pouco com você, como é que você pensa em dar uma volta por cima no Flamengo? Porque já antes da parada já tinha algumas pessoas que contestavam um pouco as suas atuações. Hoje você mesmo está falando que o primeiro tempo foi muito abaixo. Como é que você pensa assim, olha, se eu for por aqui eu posso conseguir dar a volta por cima? E como é que você tem trabalhado isso mentalmente também? Você falou que é muito difícil manter o mental quando está num momento desse. Cara, já faz um tempo, né, que eu venho trabalhando, não só dentro de campo, mas fora de campo também, em tudo. Como eu falei, eu venho trabalhando o mental, que é muito importante, né? Já passei por muitas situações, então a gente tem que saber sair desse tipo. Como eu falei, muitas vezes às vezes é justo, sabe, a cobrança,
mas tem muitos jogos que eu acabo indo bem, mas pelo peso que eu já tive em erros, o pessoal acaba pegando no pé. Então é um pouco difícil, né? Então, claro, o jogo de hoje é cobrança, acho que eu não tenho palavras para falar, né? Então, porque foi um jogo muito ruim da minha parte, mas como eu falei, não baixar a cabeça, tentar melhorar. O que você já citou? Claro, super normal, né? Quando eu cheguei aqui eu sabia da concorrência, né? Igual eu disse agora, todos os níveis de seleção brasileira, né? Procurar ao máximo aprender e é isso, aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível quando eu for exigido ali. E não importa se seja 90 minutos, 45, 5 minutos, eu vou entrar sempre dando o melhor. Valeu, obrigado. Léo José, do Coluna do Fla. A janela de transferência já está aberta, a gente conversou um pouquinho com o Boto falou sobre o Thiago Almada. E eu queria saber da sua opinião, a sua visão sobre o jogador, porque para o Flamengo chegar na negociação, obviamente já teve seu crivo pelo meio argentino. Primeiro, boa noite. Prazer revê-los depois da paragem. Em relação ao mercado de transferências, você falou com o Boto, falou com a pessoa indicada. Eu não vou falar sobre os jogadores que não são os nossos. Os nossos são aqueles que vestem na atualidade a camisola do Flamengo. Por isso, não é a minha forma de estar de falar de outros jogadores que não sejam os nossos. Boa noite, Leonardo Jardim, Rafael Valente da ESPN, a gente está ao vivo. 2 perguntas para te fazer. Primeiro, como que você avalia o retorno do Arrascaeta hoje, depois de praticamente 3 meses? E também se já tem alguma informação sobre o Plata, né? Que ele saiu muito cedo ali no comecinho do jogo, acho que aos 32 minutos do primeiro tempo, aparentemente sentindo o joelho direito. Obrigado. Bem, em relação ao Arrasca, o nosso objetivo era trazê-lo e na possibilidade de colocá-lo a jogar para ir ganhando ritmo nos jogos, porque não é fácil, depois da paragem de 3 meses, não é fácil voltar ao ritmo. Ele precisa de jogar, mas precisa de jogar bem, e nós aproveitamos, principalmente naquela fase já estava o resultado mais ou menos feito, para que ele tenha alguns minutos de jogo, para ele ir aumentando as suas capacidades individuais. Em relação ao Plata, pronto, ele tinha um pequeno problema ali já no joelho, penso que não é nada grave, já chegou da seleção com essa situação, mas nós hoje arriscámos ele jogar de início porque achávamos que não era uma situação muito grave, mas estava a incomodá-lo bastante e por isso substituímos.
isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo voltou atropelando, isso mesmo. E segue na busca perseguidora do Palmeiras. Isso é a tabela aí do Brasileirão. Claro, o Flamengo quer avançar e avançar e avançar para conseguir a liderança aí do Brasileirão. E a gente sabe que isso vai acontecer logo, logo. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E compartilha o vídeo, não esquece de hypar o vídeo. E deixe aí sua opinião sobre esses gols maravilhosos e espetaculares do para a seleção brasileira. Que se lembrando aí de deixar os créditos aí para o Paparazzo Rubro-Negro e também para o canal do Deixa o Palmeirense Falar e também da Band. Até o próximo vídeo. Rapaz do céu, hein? Pulgar, destaque do jogo aí, melhor jogador do jogo aí, eleito aí na Prime Video aí, velho. No jogo do Flamengo 4-0 em cima da Chapecoense, 2 gols do Pedro, né? 1 gol do Rafael Thierry de Albuquerque Marques e 1 gol do Lohan, cara. Meu Deus, muito bem. O Flamengo, que entrou com um time assim, voltando, né, de intertemporada, entrou aí com Augustinho Rossi, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Vitão pra mim é novidade, né, embora ele tenha jogado na intertemporada, mas no Campeonato Brasileiro titular pra mim é novidade, aí tem aqui o Emerson, Jorginho, Emerson Royal, né, Jorginho, Eric Pulgar, Gonçalo Plata, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Pedro fez 2 gols e o primeiro gol do Pedro foi um golaço, né, velho? Meu Deus do céu. Ali, sozinho no meio de 3, 4 jogadores ali, cara. Que golaço, né? Muito bem aí. E o Flamengo meteu 4-0 aí na Chapecoense, que não teve chance nenhuma, cara. Não tem como, né, cara? A diferença de elenco é gigante. Não foi aquele jogo corrido, aquele jogo pegado, mas foi um jogo tranquilo, cara. Sabe, o torcedor adora esse tipo de jogo, sabe que não vai ter problema, não vai ser ameaçado, os caras não vai passar sufoco, assim é gostoso, né, quando você ganha, né, você vai dormir tranquilo, sua adrenalina não fica tão alta, né, porque às vezes você assiste um jogo aí que é muito pegado, muito nervoso, você não consegue dormir depois, velho, mesmo que você ganhe, né, você não consegue dormir, cara, demora pra pegar no sono, porque você fica pilhado, né, e esse jogo foi o tipo de jogo que não deixou ninguém pilhado. O jogo do Palmeiras também, que eu vou comentar daqui a pouco, também não deixou ninguém pilhado, foi tranquilo, cara, não teve sufoco, então foi dentro do ok, dentro do que a gente espera de times como o Flamengo, né, e Flamengo e Palmeiras, no caso do jogo do Palmeiras, mas o Flamengo hoje 4-0, que aí tá com a melhor artilharia do Brasileirão, a gente já vai falar disso, então um jogo bem tranquilo para os flamenguistas, né, no segundo tempo entrou aí o Arrascaeta, entrou o Cebolinha que já anunciou que vai sair do Flamengo este ano, o Danilo, que estava na Copa, o Alexandro, que estava na Copa, e também o Lohan já começando a ter mais participação aí neste time, nesse elenco do Flamengo, hein? Eu acho que o Léo Jardim tá gostando bastante dele, usou ele bastante na intertemporada, falou bastante dele durante a intertemporada, e agora no Campeonato Brasileiro, na volta do Campeonato Brasileiro, no elenco principal aí, o Lohan entrando ali e se dando muito bem, jogando bem, tranquilo, né? Tomara que ele se desenvolva bastante, a gente sabe que era uma das principais joias, talvez a principal joia aí do Flamengo Sub-20 até esse tempo atrás aí, né? Jogador importante, até na conquista ali do Mundial do Flamengo e tal. Então, Flamengo tranquilo, 4-0, você pegar as estatísticas do jogo aqui, ó, você pega a Chapecoense, ó, a Chapecoense por mais que foi 4-0 e não teve sufoco, ó, olha que coisa interessante, Chapecoense chutou 16 vezes no gol do Flamengo e acertou 4, teve 4 defesas do Rossi. Cara, mas eu não me lembro de nenhum momento assim, ó, meu Deus, aquele sufoco, entendeu? Isso que eu tô dizendo. Não, foi tranquilo, e o Flamengo chutou menos, só que acertou 6 e fez 4, né? Muito mais eficiente, muito mais qualidade. Flamengo tocando bola, dominando o jogo. Tanto é que o Flamengo teve 63% de posse de bola, né? E os caras tiveram só 37%.
Você pega aí, o Flamengo deu 664 passes no jogo, enquanto que a Chapecoense quase metade disso, 384. Aí 85% de precisão de passe da Chapecoense, né? Ali na média, né? Não tá tão ruim também na média. E o Flamengo 91, que pra mim eu considero acima da média. Eu sempre falo aqui, né? Eu vejo dos jogos aí até 85%, 80%, na média. Acima disso já começa a ficar acima da média. Na média dos jogos, né? Não tô dizendo que é melhor ou pior, né? Mas, cara, você dá 91%, se você acertar 91% é bastante, cara. Você errar só 9%. Para e pensa, num jogo de futebol que é corrido, tem dois times, o outro também marca, o outro também corre, o outro também tenta destruir jogada. Então, é muito bom. 9 faltas da Chapecoense, 8 o Flamengo. 1 amarelo para Chapecoense, nenhum para o Flamengo. Não teve vermelho, não teve nenhum impedimento na partida. E aí são 5 escanteios para Chapecoense e 3 do Flamengo. Flamengo, 4-0, tranquilo. Continua aí na caça ao líder Palmeiras. O Palmeiras, que ganhou o jogo também, ficou com 44 pontos na tabela, enquanto que o Flamengo 37, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, fazendo esse jogo a menos, ficaria ali a 4 pontos do Palmeiras, né? Mas tem ainda o campeonato inteiro pela frente, está na 19ª rodada, estamos na metade praticamente do campeonato, tem mais a outra metade, muita coisa pode acontecer nesse meio tempo aí, né? Então Palmeiras e Flamengo, aí depois tem o Atlético Paranaense com 33 pontos, tem Fluminense em quarto com 32, Bragantino com 30 pontos, em quinto, em sexto tem o Bahia com 30 pontos, o Cruzeiro que estava vencendo o Internacional ali, acho que foi lá em Porto Alegre, né, 2-1 com 27 pontos, Coritiba tem em oitavo, que o Palmeiras ganhou hoje, muito e com razão, tá? Pedro realmente não adianta, né, velho? Ele pode não estar na melhor forma dele. Cara, mas, pintou a bola ali, deu uma chance, ele não perde, cara. Ele é foda, ele é decisivo, faz gol pra caramba. Esse que a gente precisa, não quer nem um cara que corre o campo inteiro, que dribla todo mundo. Eu quero um cara que faça gol ali, cara. Simples, né? E o Pedro faz, mas não foi, né? Então a galera criticando muito o Ancelotti aí, né? E com razão. O José Boto, né, na Gazeta Esportiva, falando que tem, né, confirmando a negociação do Flamengo por Almada, tá? Mas tá pedindo paciência pra torcida, porque não é uma negociação fácil de fazer, ainda mais um jogador do nível do Almada no Atlético de Madrid, né, cara? Então, assim, nesta quarta-feira, o José Boto confirmou que o clube tem interesse, está negociando a contratação do Almada, sim, lá do Atlético de Madrid, né? E aí ele falou o seguinte: a gente normalmente não divulga nada, mas como há tantas notícias, só quero dizer que é verdade que estamos interessados no Thiago Almada, e é verdade que estamos conversando com ele. Nada está fechado. O jogador ainda não deu o sim. Cara, o negócio falta ele dar o sim. Pelo que a gente entendeu aqui, o Atlético de Madrid tá ok, o dinheiro que o Flamengo ofereceu tá ok, e falta o Thiago Almada dizer o sim, porque ele tem essa pira de querer ficar na Europa ainda, de arrumar algum time na Europa. Pode até arrumar, mas vai pra time ruim lá, velho. Pra quê? Não pode, cara, não entendo. Mas é vitrine. Sei lá, velho. O Flamengo também é vitrine, cara. O Flamengo também é vitrine pra você ir pra um time maior da Premier League, pra ir pra qualquer time. Flamengo, Palmeiras é vitrine também. Pode ir pra Barcelona depois, não sei se é o caso, né? Se o Barcelona até hoje não foi atrás também, porque não quer. Sei lá, o Real Madrid também não quer. Ou algum outro time da Inglaterra até agora não foi atrás também, porque não quis também. Então, meu filho, abaixa a bolinha um pouquinho. Você é bom, Tá, mas eu acho que de repente não é um jogador que sirva tanto pra Europa. Porque se servisse tanto pra Europa já tava lá, os caras estavam brigando por causa dele lá e não estão. Essa que é a verdade, não estão brigando. Agora aqui pra nós o cara é bom, velho. O cara vai, jogando nos nossos times aqui, ele vai pra caramba. Ele pode até jogar contra time europeu e jogar pra caralho contra os caras lá. Mas nos nossos times aqui, da América do Sul, no time europeu, não tá se destacando. E não se destacou até agora, acho difícil, né? Já tá com 25 anos. Né? Vamos lá, né? Aí o Boto falou ainda, ele, se vier, vai vir nas condições que nós queremos. Nós não temos um pasto de petróleo para gastar, um dinheiro que não existe. Estamos trabalhando nisso. Agora, não há nenhum acordo com ele. É um excelente jogador. Infelizmente para nós, outros clubes estão interessados nele, mas eu estou confiante que as coisas podem andar. Então, tá aí, o homem falou
né? Ainda nem falamos da duração do contrato, e é óbvio que é um jogador jovem, nós vamos querer o maior tempo de contrato, mas ainda nem falamos nisso. Nós estamos trabalhando pela Almada, como já sabem, e estamos a trabalhar por mais 2 jogadores para reforçar a equipe. Não é fácil reforçar esse elenco. As pessoas têm que ter paciência para não pagarmos mais do que devemos, e com calma os jogadores vão vir. É isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo voltou atropelando, isso mesmo. E segue na busca perseguidora do Palmeiras. Isso é a tabela do Brasileirão. Claro, o Flamengo quer avançar e avançar e avançar para conseguir a liderança aí do Brasileirão. E a gente sabe que isso vai acontecer logo, logo. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo. Não esquece de hypar o vídeo e deixe sua opinião sobre esses gols maravilhosos e espetaculares do para a seleção brasileira que se lembrando aí de deixar os créditos aí para o Paparazzo Rubro-Negro e também para o canal do Deixa o Palmeirense Falar e também da Band. Até o próximo vídeo.